uma coisa que eu ouço sempre, todo dia a gente tá na academia, né? 6 horas da manhã ali, religiosamente, 6 horas da manhã a gente tá na academia. E é unânime, você é reconhecida pelo bumbum de ouro. Fui esculpindo tudo na minha vida, né? Bom. Tanto o corpo, eu esculpi a minha mente, eu esculpi o meu trabalho, eu esculpi conhecimentos, tudo eu queria sempre muito bem lapidado, muito bem feito. Seja bem-vindo ao podcast Liberdade Empresarial, podcast que é feito para você, empresário, para você viver com lucro, liberdade e propósito. Eu sou Carolina Santos, sou sua mentora nessa jornada e hoje, nesse episódio muito especial, tem muitas novidades aqui, já cola aqui, se inscreve no canal. E nós vamos compartilhar muito mais do que uma história. Aqui hoje é para você trazer aprendizado para a sua vida pessoal, mas principalmente empresarial. Minha convidada é personal, é ex-atleta de fisiculturismo, é nutricionista esportiva, uma pessoa incrível, inspiradora, que vai ensinar muito. Seja bem-vinda, Grace Fiotti. Obrigada, Carolzinha. Obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, né? Estamos juntas aqui. Minha mentora, né? Que cuida de mim todos os dias. E obrigada por me dar a oportunidade por esse momento tão único na minha vida, prazer, que você mais que ninguém sabe, né, o que está acontecendo. Aqui uma cuida da outra, gente. Ela cuida do shape, eu cuido dos negócios dela, expansão, crescimento. Da minha mente, da minha alma, e eu cuido do corpo. Vamos lá, cada um no seu quadrado, né? Gente, hoje o papo vai ser muito especial. A Grace está com um projeto novo. Vamos conversar sobre esse projeto aqui. Vamos. Tem coisa nova vindo, né? Uma nova versão surgindo aí, né? Graças a vocês. Autora. Verdade. Uau. Como é que tá a expectativa? Forte. Gente, vê um livro aí. Em breve um evento extraordinário, né? Com convidados especiais, um momento muito realmente preparado para que isso aconteça. Mas qual que tá a expectativa? Como é que tá o coração para esse livro, Grace? Ai, Carolzinha, desde o momento, né, que tudo começou a acontecer, na verdade, é um real que para mim só se tornaria real quando eu visse o desenvolver mesmo, né, do livro. E quando eu percebi que realmente estava acontecendo o livro, a minha história estava ali sendo desenrolada, desenvolvida, eu vi que realmente se tornaria real. E, sequencialmente, né, você, Mari, Joel, todos juntos, fizeram com que eu acreditasse que realmente esse real iria acontecer de uma forma muito rápida e consistente. Legal. Mas a emoção toma conta de mim todas as vezes que eu falo desse livro. Juro por Deus, porque viver no mundo que eu vivo, né, do fisiculturismo, do atletismo, do personal trainer, tudo são situações muito opostas. E graças ao Joel, vou falar de primeira mão aqui, eu preciso falar isso, é muita gratidão que eu tenho a ele. Joel, porque generoso absurdamente, ele enxergou em mim esse potencial além, que nem eu mesma enxergava. Né? Então eu tenho muita gratidão, porque no decorrer, né, do nosso projeto A Ordem, você sabe mais que ninguém, eu ali trabalhando nos bastidores com vocês, eu não imaginava que eu estava sendo tão observada. Uau. Observada, né, por Joel J. Uau! Acompanhei o Joel J. há quanto tempo, né, assim, na mídia, né? E de repente... Já conhecia ele antes? Nossa, desde Tocantins eu Mas assim, de conversar, de ter... Nunca, eu pensava inacessível. Era um personagem... Era inacessível. Da mídia, né? Correto. Tinha essa distância. Eu admirava, acompanhava, né? Sempre tive ele como inspiração, sim, óbvio. Mas quando eu tive a oportunidade de dar ordem, estar com vocês, eu falei, meu Deus, eu quero entregar tudo que eu puder e mais um pouco, como, né, diz o livro, ser extrema do extremo ali com o pessoal, porque é uma oportunidade única de estar ao lado de uma pessoas, né? Mas o Joel, porque eu já acompanhava. Estar ao lado do Joel é muito importante para mim e é único. Então eu quero mostrar o meu trabalho. Porém, no decorrer dos dias, na correria, você lembra? Então eu trabalhei mais nos bastidores, né? Digamos, né? Eu brinco que eu falo que eu dormia 1 hora, 2 horas ajustando a dieta dos meninos e tal, de vocês todos, né? E às vezes dormia 3 horas ao dia para poder entregar para os meninos, porque todo mundo tinha dúvida sempre toda hora, o tempo inteiro. Sempre muito intensa. Deixa eu contextualizar para quem ainda não entendeu qual o recorte da história que a gente está contando aqui, né?
E em março, o JJ teve a ideia de fazer um projeto chamado A Ordem, que ele escolheu 12 empresários, que faz parte do Class Club, né, que é o grupo de mentoria que ele lidera, junto com o Flávio Augusto e com o Caio Carneiro. E ele escolheu 12 empresários. E esses 12 empresários, uma era eu, né, entre os 12. Porém, a Grace foi uma das profissionais escolhidas, né? Foi você e o Neto, né? Neto. Para coordenar esse projeto de saúde com esses empresários. Então, durante 30 dias, na verdade, foi mais que isso, né? Foi. A Grace estava lá dedicada, comprometida, todos os dias acompanhando o treino, a alimentação também, porque ela é nutricionista esportiva, e ali gerando resultado com esses empresários, né? Então, tem um episódio específico onde a gente conta muito dessa jornada, né? Acho que é o podcast número 2, se não me falha a memória. Foi o segundo, foi o seu, o primeiro foi com a Mari. Sim. E o segundo foi com a Grace. Então, a Grace já é figura conhecida aqui no podcast Liberdade Empresarial. Que eu amo. Vai lá, assiste, você vai entender toda essa jornada, toda a transformação e esse contexto de saúde para o empresário, né? Que isso é um ponto muito importante. E foi justamente esse o motivador do Joel fazer esse projeto, né? Para que a gente não inverta a ordem. É saúde, família e trabalho. E muitos empresários invertem a ordem, colocam o trabalho à frente de tudo e com isso destrói uma vida inteira, uma família inteira e destrói a saúde em prol do trabalho. Então, assiste nosso podcast depois que acabar esse. Tá? Já anota aí, assistir o podcast número 2 no Liberdade Empresarial. E a Grace, muito dedicada, abriu mão de muitas horas de sono, né? Fez um sacrifício extremo ali. Inclusive, extremo é tema do livro, né? Eu fui extrema na ordem, né? Foi Porque extrema. falavam assim, você precisa de alguém para ajudar, acompanhar o pessoal, né? Na nutrição também, porque é dieta e não sei o quê. Eu falava, gente, não, pode deixar comigo, porque assim, eu sou extrema, abraçou né? com eu sou tudo. eu sou muito extrema. Então, assim, só dar aula para vocês, ali naquele momento que nós tínhamos, de 1 hora, para mim não, era pouco. Eu queria saber, tanto que nós tínhamos os pedia grupos. Foto dos pratos, dava feedback da comida, tudo errado que a gente estava comendo. Então eu cheguei ali, era o extremo para mim, eu não podia errar com vocês, que era um momento único para vocês. Como eu iria errar? Você sempre foi assim? Sempre extremo. foi assim, Carolzinha. O nome do livro é Extremo? O Extremo Você. O Extremo Você. Então, o gente, vem aí, Extremo Você. Um livro que é baseado, não é um livro de contar história, é um livro de ensinamento, né? Realidade, né? É uma realidade. Bacana. E diante da minha realidade, né, eu quero inspirar pessoas. Uau. Então vamos lá. Quais foram os extremos? Vamos pensar. Olha aqui com didática, tá, gente? Olha para esse episódio com a didática que a tua vida merece para você tirar aprendizado. Anota aí, pega papel e caneta, né? Vai anotando quais são os insights, qual é o aprendizado. A gente não está aqui para falar de shape, a gente não está aqui para falar de saúde, a gente está aqui para falar de estilo de vida, mentalidade. E no mundo empresarial, a mentalidade é reinante para o sucesso acontecer. Então, se você conseguir entender qual é a essência do que a Grace vai trazer aqui nesse podcast, depois compra o livro dela para você realmente entender esses extremos, você vai entender que se você colocar a mentalidade certa no teu negócio, você vai crescer absurdamente. Vai ter resultado. Então, a gente vai falar sobre resultado, a gente vai falar sobre extremo, a gente vai falar sobre escolhas, a gente vai falar sobre padrões de comportamento. E essa é a pegada aqui hoje. Tá? Então, já curte, já compartilha esse vídeo, já manda para pessoas que precisam realmente ajustar a mentalidade, ajustar o comportamento, porque vai fazer muito sentido. Vamos lá? Vamos lá, bora, Carolzinha, então, vamos lá. Sempre juntas. Grace, uma coisa que eu ouço sempre, todo dia a gente está na academia, né? 6 horas da manhã ali, religiosamente, 6 horas da manhã a gente está na academia, e é unânime, você é reconhecida pelo bumbum de ouro. Não tem como. Não tem como unânime, né? Alguém passar e falar, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né? O que é isso? Né? A gente se sente assim, caramba, tem alguma coisa, né, errada comigo, eu preciso trabalhar meu glúteo. Mas sempre foi assim. Essa é a primeira pergunta. É sobre shape, mas eu sei que tem algo atrás. Tem algo a mais aí. O bumbum que chama atenção hoje. É, porque eu fui ao extremo também. Eu era a sedentária, né? Você já foi que sedentária. Tinha o bumbum. Eu vou falar bumbum, né? O profissional tem maneira de falar glúteo. Eu tinha um bumbum horrível. Pronto. E ninguém conseguia resolver minha vida. Tá, peraí. É. Você era sedentária e tinha um bumbum horrível. É, e a da Tô Coca-Cola tentando desenhar normal. esse cenário. O que é Coca-Cola? Da Coca-Cola normal. Ah, você tomava Coca normal, Ela não era da zero. Coca normal e ria de quem que fazia Você dieta. ria de quem tomava Coca Sim. zero e fazia dieta. Sim. Interessante. Alguém se encaixa, né? Fala eu. Então, e o que você precisou
mudar para ter esse bumbum extremo? Vamos começar por aí a conversa. Eu fui captando meu quotes, tá? Na fase do meu fisiculturismo, comecei a captar quotes. Quando eu decidi mudar mesmo, né? Mudar todo o corpo, a saúde. Primeiro era física, por questão da minha saúde, né? Cardiovascular. A minha família ter um histórico muito, muito, como diz, sentenciado. E aí, enfim, fui buscar, né? Por sentença médica, o treinamento antes de um processo cirúrgico, em resumo, mais ou menos isso. Tá, então deixa eu só voltar um passo. Você foi buscar atividade física por uma sentença genética de uma questão de saúde. De saúde. Que sentença era essa? Pode falar? Cardiovascular, né? Então, olha, é isso, eu já tinha, né? Uma predisposição genética. Eu tinha um diagnóstico, sim, estava uma cirurgia prévia, né, marcada, mas o meu médico que me acompanhava na época, que acompanhava minha mãe e minhas irmãs, ele falou, Grace, ó, antes do processo cirúrgico, a gente precisa que você esteja em atividade, pelo menos ali com mínima era sedentária base, nesse momento. 100% sedentária. Caramba. 100%. Eu tinha acabado de chegar do Japão, aquela vida mais, né, tranquila. E eu fui em busca. Eu falei, isso me ajuda para cirurgia? Foi o que eu perguntei para ele. Ele falou, ajuda. Eu falei assim, ajuda mesmo? Ele falou assim, sim. Você vai ter realmente uma recuperação oposta, você vai, possivelmente a gente tenha que fazer uma cirurgia menos agressiva, enfim. Uhum. Então, quando ele me deu essa notícia que aquilo poderia me ajudar, aí eu fui pro extremo. Fui em busca de tudo. Então, você não aceitou o diagnóstico? Não aceitei o diagnóstico. Vai fazer tudo o que tem que ser feito. Procurei um profissional em Tocantins na época e falei, eu preciso de ajuda, porque na época eu não tinha conhecimento nenhum, zero sobre, né, a área. Você não atuava na educação física ainda? Ainda não, do direito. Área Então, do direito. Ela veio do direito. É louco, gente, é louco. Para fisiculturismo, educação física. Várias vidas. Já tá vendo que tem muitos extremos aqui, né? Tá pegando. Várias vidas e uma vida só. Então, a partir de um diagnóstico médico que era genético. Correto. Você foi em busca dessa mudança. Você foi ativamente, intencionalmente resolver esse negócio. Eu fui resolver, porém, eu fui 100% extrema. Eu já queria o resultado. Eu queria voltar ao meu médico, porque ele pediu para eu retornar em 6 meses para ver quando nós poderíamos agendar a cirurgia. Eu queria chegar para ele com um resultado bom. Porque como ele me deu a chance, né, de ter um resultado num pós-cirúrgico bom, fazendo o que ele me pediu, eu queria entregar para ele o meu melhor, mais uma vez, né? Então, e realmente isso aconteceu. Quando eu retornei, após 6 meses, ele falou, Grace, impressionante, assim, é algo que nós, médicos, a medicina explica, não explicaria, mas vendo o seu resultado, eu posso te dizer que a gente vai acompanhar ainda durante 2 anos, mas eu vou falar de forma resumida, você está livre da cirurgia. Você reverteu a situação. Eu reverti, eu não aceitei a sentença genética. Não aceitei, eu falo rindo hoje, mas eu saí do hospital, do Dante Pazanese, chorando de alegria. Né? E eu falei, eu não aceito isso. E quando eu vi que esse resultado, e até os médicos ficaram extremamente impressionados, eu falei, gente, eu quero isso pra minha vida. Caramba. Eu quero isso pra minha vida. Você viu que a atividade física realmente era Salva um fator... vida. Salvou minha vida. Eu poderia ter feito a cirurgia, poderia ter acontecido alguma coisa. Tudo não poderia, mas eu não queria isso pra mim. Caramba. Então, assim, poderia ser, né, fazer uma atividade hoje pós-cirurgia, pós a cirurgia mais limitada, e ser limitada. E ao contrário disso, agora, eu voei. Vamos trazer assim, talvez para quem está assistindo a gente, ou talvez tenha algum parente, algum amigo, né, que tem algum diagnóstico. A gente não é negar o diagnóstico, né? Mas também não é ter aquilo como um determinismo. Jamais. Então, o quanto você vê que as pessoas muitas vezes acabam se privando de ter um resultado de vida extraordinário, de ter uma mudança na qualidade de vida, porque vamos dizer assim, se assentou, né, ou se resguardou naquele diagnóstico, como se nada pudesse ser feito para revertê-lo. Como se ele não tivesse o livre-arbítrio, vamos chamar assim, né? O livre-arbítrio. De, cara, pelo menos dar o privilégio da tentativa. Sim. Né? E acaba, eu já vi muito isso. Não, porque minha mãe é depressiva, porque meu pai é diabético, porque outro não sei o quê. O conformismo, né, Carolzinha? Se conforma e aceita aquilo como uma sentença para a própria vida e acaba vivendo uma vida toda limitada porque aquele diagnóstico vem como uma sentença.
E você mostrando aqui que indo ao extremo, né, de não aceitar e fazer o que tem que ser feito, você reverteu não só a sua saúde, mas a de quantas outras pessoas também a partir disso, né? Por isso que hoje, depois de tudo que aconteceu comigo, eu sempre falo que a minha meta de vida é ajudar pessoas, motivar pessoas e jamais que essas pessoas se intimidem diante de situações como essas, né? Sob um diagnóstico. Não é, Ao não é negar a contrário, realidade, mas também não se ao conformar com ela. contrário, buscar o que pode ser feito. Boa. O que se pode ser feito. Uau. E dá-se para ser feito. E pagar Dá. o preço, né? Paga o preço, gente. A gente paga o preço para tudo na vida. O que muda? Boa. Vamos Já pagar o pagaria preço pela por bem. doença, né? Pagaria pela doença. Já pagaria pela Por que doença. não pagar pelo bem? Né? Caramba. Pelo menos tentou, Aham. conseguir, ok, ou melhorou, ótimo, melhor ainda, né? Ou o meu caso, que foi o extremo, né? Conseguir reverter total. Olha não precisou cirurgia, não precisou... Óbvio que eu faço acompanhamento, Aham. né? Sempre busco, né, estabelecer, assim, o respeito do meu superior, que seria o meu médico, Aham. óbvio. Mas saúde total, Caramba. cardiovascular. E Caramba. assim, não me sentenciei, não aceitei. E assim, para eles ajuda muito, né? Para os Aham. profissionais também. Porque eles vão até certo ponto e dali para frente depende do paciente. Exatamente. Já ouviu tanto aquela história, né? Descobriu o diagnóstico de câncer. A pessoa se entrega, né? E não pode. A nossa mente domina o nosso corpo, o corpo é dominado pela mente. Todo o restante. Sempre. E aí, a partir desse episódio, né, de buscar a saúde, é que você começou a meter o shape de verdade. Sim. Foi isso? Foi a partir daí? A partir daí, você acredita que eu fiz a loucura? Loucura não, né? Eu falo que foi a melhor coisa da minha vida. Loucura pros meus pais na época, né? De largar o direito. Eu falei, não, eu trabalhava na execução penal, né, pelo Tribunal de Justiça. Imaginando aqui. É porque, assim, quando eu conto, as pessoas... No fórum. Como assim? Um fórum, toda alinhada. Isso, pensa, execução penal, júri todo dia, a gente executava, né, fazia, enfim. E... do nada eu chego para os meus pais, eu não tinha essa responsabilidade de ter que dar uma satisfação, mas meus pais, eu venho de família, né? De professores, educadores, então assim, eles sempre foram muito criteriosos, quesito estudo, né? Então eu me senti, hierarquicamente falando, meus pais, né? A nossa criação, a nossa geração ainda, a gente acaba sempre querendo dar aquela satisfação, né, de forma hierárquica. Legal. E cheguei e falei, pai, mãe, ó, eu quero fazer educação física, porque vocês mesmos viram, né, o resultado magnífico que eu tive, e é um sonho que eu quero realizar. Aí meu pai quase caiu de um lado, minha mãe quase de outro. Minha filha, pelo amor de Deus, o que é isso? Na época, na educação física, era visto não, né, como pós-pandemia hoje, saúde, lifestyle, não. Educação física era visto como bodybuilder, não sei o quê. Ok, acabaram aceitando, como aceitaram quando eu fui pro Japão, tipo, aceito, sim, né? né? Ué, né? Já tá decidido. Sim, mas de certa forma, não era o que eles queriam, né? Você imagina. Mas eu fui. Que querendo ou não, o direito tinha um certo status, né? Status, aquela coisa, nossa, igual médico, né? Naquela época, ser médico, engenheiro ou advogado, sim, né? Pro meu pai e pra minha mãe era isso, ou medicina ou direito. Pronto. Eles estabelecem, né? E idealizam isso pros filhos. E eu fiz muito mesmo pro agrado até dos meus pais, o direito, você acredita? Apesar que eu era apaixonada na área criminal. Resumindo, fiz o direito, fui pra educação física, e ali eu mergulhei de forma extrema, porque aí comecei a perceber que o resultado do corpo estava vindo, e no meio da educação física eu descobri o mundo do atletismo, então virou uma loucura, né? Pensava assim, meu Deus, que coisa legal, ainda dá para eu ficar saudável ainda com o corpo legal, nossa, eu quero estudar isso cada vez mais. Aí comecei a fazer vários cursos e tudo, e entrei para o mundo do atletismo, e busquei, voltando lá à história do Bumbum de Ouro, e busquei, né, os melhores coaches voltados para essa área, né, para a área, eu identificava um coach, um orientador, e ali eu queria sugar dele ao máximo, antes, né, de qualquer coisa. Conhecimento, sugar conhecimento, não somente o corpo para a preparação do campeonato. E fui observando que cada um tinha uma metodologia.
E nessa metodologia eu fui captando metodologias, vários tipos de metodologias Legal. e montei a minha metodologia. Boa. Boa, né? Aí você ficou especialista do bumbum, do Isso, glúteo. porque eu via que mesmo com a metodologia de cada um, nenhum tinha uma metodologia única para, sabe, dar aquela esculpida no glúteo, na Legal. parte o que mais incomoda as mulheres, Uhum. que seria glúteo, posteriores, Aham. e que às vezes os homens, não criticando de forma alguma, todos os profissionais são maravilhosos, têm sua individualidade, Uhum. sua particularidade, mas eu percebia que eles não tinham esse refinamento para a mulher. Então foi onde que eu quis criar meu método Legal. e que virou o bumbum de ouro, né? Famoso aí no Brasil todo hoje, né? Mulherada endoida querendo mas- esse método, querendo esse Sim. treino, né? Sim, e eu fui minha cobaia, tá? Eu pegava, captava Legal. informações dos coaches, Isso é a prova fui de que montando. funciona. E funciona pra caramba, né, gente? Vamos combinar. Gente, funciona Funciona muito, muito. porque eu sou experiência vida. Que legal. Sim. Então, isso tudo veio dessa jornada. E você também foi ao extremo mais uma vez para estudar, para buscar, competir? Nossa, eu aprofundei aos estudos. Eu estudo até hoje, né, Carolzinha? Aham. Eu tenho aqui vários cursos que eu comprei. Eu quero ver que horas eu vou começá-los. Mas estão todos comprados, porque assim, eu não consigo parar. Eu não sei. Mas Você é eu sempre sei. muito intensa naquilo que decide Intensa, fazer. isso. E sim, eu busquei os melhores cursos, busquei os melhores profissionais, busquei na prática, acertando e errando no início, porque todo profissional acontece, Uhum. vão ser hipócritas em Sim. falar que não, né? Praticando ali acertos e erros, o que funcionava com cada cliente, e para até chegar hoje e falar assim, nossa, eu consigo sim, né, fazer um trabalho impecável sem erro, zero Legal. erro, né? A não ser que você não tenha um retorno do seu cliente, né? Tem Aí que não fazer tem parte como. dele, né? Cada Tem um que fazer faz a parte sua dele. parte. Que legal. Seria mais ou menos isso. Então, esse foi outro extremo aí também, de buscar Total. conteúdo, performance, informação, Era para sempre compilar. informações. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Legal. Se você para e tem algo para acrescentar na minha vida, eu ouço tudo. Eu ouço tudo, 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 e depois eu fico com aquilo mastigando ali na minha mente, mastigando, sabe? Realmente. E depois eu vou buscar da minha forma. Uhum. Peraí, o que a Carol falou para mim aqui nesse momento era muito importante. Eu colhi, mas agora eu posso aprofundar da minha Legal. forma. Da minha vida. Então, eu sempre busquei muito estudo, busquei muito o conhecimento, porque o achar não é validar. Boa. Não dá para achar e validar. E isso, gente, os pilares do livro são escolher, esculpir e expressar. Eu tô vendo aqui que isso tudo são escolhas. Você escolheu reverter aquele diagnóstico, você escolheu se dedicar extremamente àquilo tudo, você escolheu trocar vamos dizer assim, uma profissão praticamente Correto. totalmente diferente, Oposto. né, do fórum para aquela formalidade, aquela coisa toda, né, Do estresse, né? Do trabalho. É. O meu trabalho era extremamente Imagina, estressante. um ambiente, né, de criminal, imagina, né, o Era peso ali extremamente. para um ambiente de educação física, que é Saúde, tênis, camiseta e isso. shortinho Tirar e as tal. pessoas do estresse, que elas chegam estressadas Completamente para diferente. nós e saem vocês, né? Saem todos Sai leve. endorfinados, leves, Que né? legal. E- E essas escolhas todas foram determinando um novo resultado físico, emocional, de Emocional. resultados e tudo essa construção. Agora, olhando para o contexto de empresário, você atende bastante empresários, Sim. atende pessoas famosas, pessoas da mídia, Sim. né, que tem uma projeção muito grande. O quanto eles também, né, você enxerga que tem esse padrão, né? Porque a gente quer aqui encontrar o padrão de mentalidade, Correto. né? O padrão de escolha, de não vitimização, de não aceitar, de não se conformar com situações. Quanto você consegue enxergar nessas pessoas de sucesso esse mesmo padrão de comportamento, de não vitimização, de escolhas conscientes, de fazer o que tem que ser feito, pagar o preço, engolir o choro e vamos lá. Essas pessoas, na verdade, os empresários, né? Essas pessoas que eu convivo de sucesso, eu falo que acabam chegando até mim, talvez de forma inconsciente, mas por saber que eu sou extrema, de certa forma, né? Conecta. E eu sei que eles... E essas pessoas que chegam até mim, Carol, por incrível que pareça, que são pessoas ou famosas ou grandes empresários, eles têm esse comportamento. Tem. Eles, às vezes, esquecem, mas é só a gente despertar. Todo dia, sabe,
plantar Ativar ali a ali. sementinha, ativar alguma coisinha neles e de repente eles estão assim extremamente fortes, tanto no quesito físico, Uhum. óbvio, né? Mas a mentalidade, aquela falta, aquela autoestima, sabe? Aham. Que estava ali adormecida, volta, Porque às vezes resgata, estava focado na empresa, nos negócios. total. E quando ele vem para você, ele vai Eu focar isso na ativo. saúde, mas já tá lá dentro, né? Eu ativo, eu tiro, Você tira lá de eu dentro. tiro essa águia lá de dentro, eu Legal, tiro, legal, consigo tirar, por ser muito extrema, né? legal. Não Você- faço só meu Que trabalho de você sabe personal trainer, conectar essa, assim, esse drive, né? esse drive, Você liga esse drive, eu que ligo o na drive, verdade já tá lá dentro. A isso, pessoa já tem, porque senão ela não seria uma pessoa de sucesso. jamais, e é isso que eu tô falando, E só que ela vai pro sucesso da saúde também. da saúde. Ativar E na você outra pensa que área. legal você conseguir, né? Você pega um grande empresário, ou como você, vamos dizer, né? A Carol, eu ativei em você o quê? A autoestima total. Eu fui injetando ali o versão saúde ali. versão saúde total. Então, assim, por mais que você seja extremamente intelecto, né? Hoje você é um intelecto com físico intelecto. E Entendeu? uma coisa pluga na outra. Pluga. É uma potência. Correto. Que legal. E aí o segundo pilar é esculpir, né? Esse esculpir tem a ver com o quê na essência da matéria do teu livro? O que a gente vai encontrar lá? O que você imagina, hein, Carolzinha, olhando pra mim assim? Vamos lá. Vamos ver o que ela Além de imagina. desenhar glúteos, torneados e pernas. Vou jogar, bora lá, Vamos joguei a vamos bola. lá. O que Olha você lá, vai ficar me imagina no devolvendo esculpir? agora, gente. Vai devolver. Porque, na verdade, o trabalho, o esculpir, aprimore, seria esculpir o corpo, Tá. né? Mas eu fui esculpindo tudo na minha vida, né? Pronto. Fui esculpindo tudo. Tanto o corpo, eu esculpi a minha mente, eu esculpi o meu trabalho, eu esculpi conhecimentos. Então, assim, tudo eu queria sempre muito bem lapidado, muito bem feito. Que é essa autoconstrução. Essa autoconstrução. Esse aprimoramento Isso. constante. E eu nunca aceitei ser guiada por métodos dos outros. Eu sempre quis criar os meus métodos. Sim, esculpir da minha forma, porque o meu conhecimento para mim é lógico, aprender sempre com pessoas e como eu sempre te falei, colher informações e fazer o meu método. Mas imposições eu nunca aceitei, porque eu acho que sempre há algo que se aprender um pouco com alguém e fazer algo que é seu. Diferenciado, mais a mais, elaborada. isso. Então, sempre esculpindo de todas as formas, fisicamente falando, mentalmente falando, esculpindo as pessoas que estão ao meu redor, da minha forma, né? De forma óbvia, né? Aprimorando. Que legal. E o terceiro pilar tem a ver com expressar, né? Expressar de identidade, expressar da presença. A tua presença, ela comunica muito. Eu sou muito expressiva. A comunicação, a presença física, sempre foi assim? Você sempre teve sempre fui essa muito identidade expressiva. forte? Às vezes as pessoas falam, nossa, Grace, você é muito intensa em tudo que você faz. Eu falo, eu não sei ser diferente. Eu não sei. Desde quando, com 16 anos, eu no Japão, eu já era assim. Então, eu sempre fui muito expressiva. Essa história do Japão um pouco. Você falou do Japão algumas vezes, tal. Eu amo o Japão, gente. Qual que é a tua relação com o Japão? Qual que é a tua relação com o Japão? E você já tinha esse bumbuzão quando você foi pro Japão? Não, imagino que deve ser uma quebra de paradigma lá, né? É uma quebra. Eles assustam demais. Mas o Japão é minha história de vida, né? Se eu fosse falar hoje, Grace, o que te marcou, foi o marco da tua vida, o Japão? Foi um extremo também? O total, você sai de um país onde o brasileiro, você sabe, é tudo paz e amor, tá tudo bem, resolve-se tudo. E de repente você chega num país extremamente criterioso, rigoroso, com rotina, metódicos, métodos, não fez, esquece, tchau. Você não serve para mim. Você já era disciplinada antes de ir pro Japão ou lá você aprendeu o que era disciplina? Antes de ir pro Japão, eu posso dizer que eu era emocionada. Eu era jovem, né? Muito jovem. Que então, idade você tinha? 16 anos. Com 16 anos você foi pro Japão. Pai, mãe, eu vou embora comunicado. Comunicado. Eu quero ir embora, eu quero ir pro Japão. Eu fui por amor, né? Por paixão pelo pai do meu filho. E eu queria estar com ele. E sim, não olhei nem para direita nem para esquerda. Só comuniquei. Meus pais quase tiveram outro treco. Foi o primeiro quase treco deles. O problema do coração nasceu aí.
Verdade, Carolzinha. Gente. Meu pai, assim, como as famílias se conheciam, né? Então, assim, não seria o problema. O problema seria concluir segundo grau. Aham. O problema seria, porque meu pai e minha mãe professores, Eles né? queriam que você fizesse Nossa, que loucura, o que cumprisse é ali, né? isso? Não, aí eles me limitaram, eles falaram assim, não, você não tem nem o segundo grau, você não vai. Eu falei assim, então, esse é o problema? Olha o extremo aí que eu não sabia que já existia, falando aqui no bate-papo. Eu acabei de descobrir. Eu falei, o problema seria eu concluir o segundo grau, menina. Eu rodei o estado de São Paulo. Fui descobrir em Minas Gerais, que eu sou do interior de São Paulo, que em Uberaba tinha como concluir o segundo grau para que eu pudesse ir. Então, quando eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe, que eles falaram, não tem, eles, na cabeça deles, né, não existia, porque eles mexiam com isso, mas eu consegui descobrir num colégio, o ângulo na época. Você fez que supletivo para... Eu fiz um supletivo com 16 anos, eu consegui isso. Gente, eu consegui isso. Aprendizado, quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa. Dá desculpa. Na hora que eu cheguei, e em silêncio, tá? Na caladinha, eu fazendo o segundo ano, era segundo ano na época, nossa época, hoje é série que fala-se, né? Eu fiz o segundo ano caladinha, no colégio dos meus pais ali, mas na verdade, eu estava fazendo também o supletivo. Eu ia e vinha todos os dias à noite, de ônibus, sem meus pais saberem. Aí eu entreguei o diploma de conclusão. Em resumo, mais ou menos seria isso. Se eu for explicar em detalhes, é meio complexo. E pro extremo, resolveu e foi. Agora eu acabei de descobrir que houve mais um extremo. Mais um extremo. Sim. Aí. Então eu não era emocionada, eu era extrema mesmo. E Intensa. quando eu entreguei, meu pai falou, eu falei, e agora, pai? Tem mais algo que eu não possa? Porque o que o senhor falou que me impedia seria, né, o segundo grau. Como você vai, minha filha? Ele falou assim, aí ele chorou, minha mãe chorou e tudo. E eles falaram, tudo bem, mas você precisa voltar e fazer seu curso superior. Eu falei, tudo bem, eu faço. Eu dou minha palavra pro senhor e pra senhora. E realmente assim foi. Só que eu fui para ficar 2 anos, mas me apaixonei tanto pelo Japão, que eu fiquei 9 anos. Ei. 9 anos naquele país maravilhoso, e que eu fui, assim, por mais que eu tenha sofrido preconceito, e assim, foi um Eles preconceito. são muito tradicionais também, tradicionalistas, demais. O brasileiro, para eles, só serve para o trabalho. Só que eu mostrei a minha outra versão dos brasileiros lá. Eu mostrei que sim, nós somos inteligentes, nós somos capacitados, nós podemos aprender, nós podemos evoluir na profissão lá. Que legal. Tanto que eu comecei trabalhando numa área na minha fábrica, na época era Ishikawa Gasqueto. De quê? Fazia junta de motor de carro. Como é que é o nome? Ishikawa Gasqueto. Eu não lembro, eu não esqueço. Japonês, gente. É o nome da firma. Comecei numa posição e é raro, né, uma mulher evoluir lá no Japão. E saí e fui para uma evolução de Kensa, de vistoria. Desse nível. A mulher lá não evolui, né? Os homens sim. O trabalho da mulher é mais limitado e ponto. Tanto que a gente ganha 50% a menos que um homem lá. É assim? Sempre, como sempre. Eu posso fazer o mesmo trabalho que a Carol. A Carol é homem, a Grace é mulher. Metade. 50% aí não tem conversa. Caramba. Só que eu mostrei a outra versão dos brasileiros para eles. A versão Grace de ser extrema. Mas por ser imigrante ou não imigrante, também tem diferenciação salarial ou não? Não. É homem e mulher? Ao contrário, é muito justo. É muito justo. Mas, por exemplo, o pai do meu filho, ele recebia... A gente poderia estar fazendo o mesmo trabalho, ele recebia sempre 50% a mais. E assim, lá é muito natural isso, e você tem que se adequar. Culturalmente aceito. E eu respeito muito, porque é a cultura deles, e se eu estou no país deles, Respeito, né? eu vou fazer Minha casa, minha regra, né? Isso. Então assim, nunca decepcionei, eu sei que eu saí de lá com as portas abertas, e o que eu mais sinto saudade é daquele país, porque lá eu aprendi a ser mais extrema ainda, entendeu? Eu gostei. Eu gostei do extremo deles. E eu não sabia que era extremo, né? Até escrever meu livro, né? Mas foi tudo extremo. Então, assim, eu ter que acordar de madrugada, pegar uma bicicleta, andar 1 hora na neve até chegar na minha fábrica... Isso é extremo. É extremo. Debaixo de neve é extremo. Mas Caramba. eu gostava daquilo. Aquilo me dava força. Você gosta de confusão, né? Você gosta de desafio, né? Eu gosto de confusão. Você gosta de desafio. Me deu um desafio. Eu Abraço acordo pro mundo.
A rotina é legal? É legal. Mas se eu tenho um desafio, você me der hoje, Carolzinha, bora, Missão dada, pode missão contar cumprida. comigo, a gente dá um jeito. Caramba. Entendeu? Então, assim, eu mostrei para eles que os brasileiros conseguiam, sim, evoluir e tinham capacidade. Que legal. Aí fui estudar, eu tinha a opção de estudar o inglês, né? Como Aham. você sabe, ou o japonês. Eu, de forma respeitosa, eu quis aprender a língua deles. Foi Então, mais difícil, né? é bem Eu mais falei difícil. que ela gosta de confusão. Nihongo watashi wa. Olha lá, não entendi, Lilpo. Enfim. Tradução aqui embaixo, please. Please. Que E legal. estudei a língua deles como de uma forma respeitosa, né? Por respeitar o país que eu estava e como eles tinham me recebido. Quebrei legal. tabus, óbvio. Mostrei para eles que muitas coisas, né? Poderia o Japão pode se conectar com o Brasil, Aham. sim. E eles foram, sabe, foi gerando, eu gerei 1000 vínculos lá. Eu sou fácil de gerar vínculos, você já observou, É né? difícil de lidar com ela, você imagina. E foi onde eu fui, assim, fui modelar lá, né, no E Japão. isso também tem um esculpir aí, né? Se É, você parar para sim, observar, total. também tem um esculpir aí, né? De Total. comportamento cultural, de Total. língua, Total. adaptação a uma rotina de trabalho que até então aqui se trabalhava. Não, era estudante, Era né? outra vida. Estudava, lógico, né? Sempre com muita limitação, meus Aham. pais professores, mas Aham. assim, meus pais nunca obrigaram nós a nada, né? Estudem minhas filhas e tenham uma carreira. Aham. Mas no Japão, o trabalho para mim, eu dava tudo por ele. Eu dava a Extrema de minha novo. alma, dava a Eu minha sei. alma. Não tinha. Quando eu quis aprender a língua para poder me comunicar melhor, para poder entregar melhor, mais para eles, né? Aham. Algo melhor a eles. E aconteceu. Caramba. Tanto que quando eu engravidei e tudo, eu fui até meu último mês de gestação. E eu tive que parar porque meu filho nasceu antes, né? De 8 meses. Tipo, nasceu de 8 meses, então vai Aham. parir. Aham. Vai parir. Mas até então eu só busquei. Eu só suguei o melhor do Japão e as dificuldades eu peguei como aprendizado Que ímpar na minha legal. vida e carrego até hoje. Isso é muito legal, né, Grace? Eu acho que fica até de aprendizado para quem está assistindo aqui, porque muitas vezes a gente vê as pessoas reclamando na adversidade ao invés de aprender com a adversidade. Eu aprendi, sempre. Né? Tá nevando, aqui no caso tá chovendo, ou tá qualquer situação. Tá, e daí? Para o mundo, né? Né? Qualquer situação que... Paralisa demais, e são vitimiza coisas... demais. Vitimismo. E eu vejo o quanto você é extrema nisso, e isso serve muito para o empresário também, né? Não importa qual é a Correto. circunstância, eu vou fazer o que tem que ser feito. Correto. Não importa qual é o cenário, qual é o governo, qual é o concorrente, qual Sim. é a situação aí do teu time, mas vai fazer o que tem que ser feito e sendo intenso fazendo o que tem que ser feito, né? Isso você mostra muito aqui nessa tua fala. Eu acho que isso é um aprendizado muito grande para quem está assistindo, É forte. né? Porque não tem vitimização, não tem Zero. mimimi. Você escolheu o que você queria, pagou o preço e fez o que tinha que ser feito. Engole o choro, vai. Isso. Tem uma Não frase... quer dizer que foi fácil, né? Mas Não, nunca foi fácil. possível. Na minha vida nada Nada nunca foi foi fácil. fácil. Nunca. Carol, nunca. Mas foi E possível. tem uma frase que eles falam lá, Riaco Pacento, né? Riaco Pacento. Dê o seu 100%, sem pensar em 99%. Nossa. Entendeu? E essa frase eu carrego na minha vida e quero... falta esse detalhe no livro. Boa. Eu quero colocar esse Riaco Pacento. Riaco Pacento. Riaco Pacento, gente, é uma frase Nada menos que muito 100%. forte. Nada menos que 100%. Caramba. E realmente, dê o seu 100%. Às vezes não é 100% naquele momento que você consiga dar, né? Você poderia... Mas nem todo mundo está 100% todos os dias. Mas dê o seu 100%. Na situação Melhor que que você você se pode. encontra. Boa. Entendeu? Para não deixar 1% para trás e falar, poderia ter feito aquele 1%. Pode faltar, né? Entendeu? Esse Isso eu 1% aprendi pode fazer falta, né? com eles, com a disciplina deles, com a forma criteriosa que eles trabalham e que com a exigência que eles disponibilizam muita exigência, mas são extremamente receptivos para quem entrega o trabalho 100% para eles. Olhando, Grace, essa diferença cultural, né? E o Brasil é o Brasil, no Brasil não vai deixar de ser Brasil, tá? Sim. Mas o quanto você vê que a gente poderia estar mais evoluído, pensar no indivíduo, Tá? se tivesse a disciplina que, por exemplo, você já tinha, mas você refinou e autoconstruiu isso ainda mais, né? Se a gente tivesse toda essa disciplina aplicada no dia a dia, como é que será que seria a vida do cidadão médio brasileiro com a disciplina? Não teria como dar errado, né, Carolzinha? Se você tem disciplina, se você se foca em algo que você queira,
Eu falo, né? Não aquela obesidade mental de você ficar o tempo inteiro ali escolhendo 1000 coisas para fazer. Não, escolha algo, né? Foco. O brasileiro, né, tem mania de fazer 1000 coisas e não fazer nada ao mesmo Boa. tempo. Iniciar várias coisas e não finalizar Muita nada. iniciativa, pouca terminativa, né? Pouca Começa muita terminativa. coisa e não termina nada. Corretíssimo. Então, foque em algo e dê o seu 100% àquilo. Foca naquilo, hiperfoco. Eu falo hiperfoco, gente, é hiperfoco mesmo. E tá tudo bem ter hiperfoco, porque só assim você consegue findar algo e com excelência. Não é verdade? Então, assim, o brasileiro, ele precisa disso um pouquinho mais, sabe? Um pouco mais de cobrança. Um pouco mais de cobrança. Não é a cobrança da autoestima. Ai, nossa, do vitimismo. Ai, eu não tô bem. Ai, eu tô com dor no estômago. Ai, eu não consigo. Consegue, meu querido, consegue. Todo mundo consegue. Porque todo mundo... O poder não tá no corpo, o poder tá na mente. Tá na mente, gente, tudo tá na cabeça. A gente consegue. Consegue. Tenho certeza que consegue. É óbvio que tem dias que são mais difíceis, porque o seu corpo não vai entregar tanto, a sua mente tá cansada, tá? O seu físico tá debilitado. Mas dê o seu 100% naquele dia. E faça um foco. Terminou aquilo, vá projetar outro. Mas não fique com esse excesso, essa obesidade mental. Não dá. Não funciona. Às vezes muita distração, né? Muita confusão. Muita que eu vejo muito com os empresários. É a falta de clareza com o que quer. A falta de clareza com o que quer. E muitas vezes parte de um princípio, assim, parte do simples. É uma pergunta que eu faço todo primeiro encontro de mentoria. Quanto é que você quer no seu bolso daqui a 12 meses enquanto sócio dessa empresa? Olha só. Porque se eu estou fazendo um esforço, estou colocando empenho, estou colocando meu nome em risco, estou assumindo um time, estou assumindo um monte de trabalho pesado, que o trabalho do empresário brasileiro não é para amador. Tá, mas qual que é a recompensa que eu espero depois de 12 meses, pelo menos? E a imensa maioria, para não falar 100%, não sabe, não traz um número. Ah, eu quero X. Então essa falta de clareza... Como é que eu vou colocar foco em algo que eu não sei o que é? E a gente cai naquela historinha do gato da Alice, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então as pessoas acabam se perdendo no meio do caminho porque não sabe onde colocar o foco e por que colocar o foco. Porque se soubesse, estaria colocando o foco. E você trouxe esse contexto, né, das suas escolhas, para mim estava muito claro. Você tinha um objetivo claro. Sim. Então quem tem um objetivo claro em mente... Eu sempre fui muito clara. Vai assertivo, não erra. Isso. Eu sempre fui muito assertiva no que eu quis. Eu focava em algo, eu observava aquilo, falava, eu quero isso pra mim. Eu consigo. Pronto. Eu sempre fui muito assim. Então, assim, a minha história é muito antiga, né? Se a gente for para pensar, desde os 16 anos eu sempre tive isso. 15, né? Vamos dizer, quando eu fui buscar algo que os meus pais falaram que era impossível para eu poder ir para outro país. Que seria fazer o ensino médio. Isso, correto. Eu busquei algo praticamente impossível. Tipo, nem eles que vivem nesse mundo falaram, como você descobriu isso? Enfim. E eu sempre fui uma pessoa que não colhei muito... O impossível não existe para você, né? Não existe o impossível. É proibido ser impossível, pronto. Entendeu? É proibido. Então, eu não... E sempre fui uma pessoa que nunca fui nunca olhei muito para trás. Sabe? Porque não adianta, se você fica olhando, nossa, minha vida... Nossa, minha vida... Passou, nossa, eu vou contar minha vida aqui pra você, eu vou ficar me vitimizando. Gente, não dá. Não dá. Às vezes a gente conversa muito no dia a dia, óbvio, como amigas e tudo, a gente desabafa, mas pro comum, eu não vou ficar murmurando, reclamando. Gente, eu só olho pra frente e vou. Porque eu teria, Carol, juro, é assim, é que nós nunca ainda paramos, mas eu teria muitos motivos já pra ter parado. E nunca parei. Ao contrário, eu me motivo muito mais, mesmo porque eu tenho um filho, né, que é minha inspiração diária para estar lutando dia a dia realmente. Ele depende de mim, ele está comigo, ele é meu maior parceiro, é minha vida, é meu respirar, é meu tudo. Choso, beijo. Te amo, príncipe. E é isso, né? A gente tem que ter um porquê, né? Tem que ter um porquê. Porquê e um por quem, né? Por quem. No meu caso, hoje é pelo meu filho, Choso. Até ontem eu gravei um podcast, estava como convidada e fizeram essa pergunta, né? Falei, gente, se não por você, por quem depende de você. Não pare. Sobre isso. Você não tem opção de parar, né? Se te falta amor próprio para fazer por si, faça pelo menos por quem depende de você. Que é algo que instigue, né? Porque parar, desistir não é uma opção.
Não é uma opção. E quem, não, tô afrouxando, tô acalmando, tô desacelerando, você já tá ficando para trás. Tá ficando para trás. Né? Já tá ficando para trás. E isso é até para a saúde, né? Depois dos 40, gente, não tem opção. Ou puxa ferro, ou puxa ferro. Sim, se for falar para Né? a linha Porque... estética, E a saúde... que o estético afeta aqui, Não, e a saúde também, porque depois a gente precisa levantar, tem que agachar, tem que erguer o braço, tem que fazer as coisas. E como é que faz sem músculo? Como é que faz sem força? Não faz. não faz. Não faz. Não faz, Então, gente. é um momento assim que a gente não tem a opção não, vou parar, vou desistir, tô cansado. Não tem a opção de estar cansado. Zero opções. Não tem opção. Ou faz, ou faz. Se não por mim, por quem depende de mim, Por quem depende de mim. né? Então, eu também penso, eu sou da mesma linhagem, eu penso da mesma forma, ou você faz, ou você faz. Porque tem quem dependa, ou por mim. A minha psicóloga, às vezes, ela fala, Grace, faça por você, não faça pensando somente no seu filho. Aham. Mas eu tenho um hiperfoco, hoje, que é meu filho. Na hora que ele estiver encaminhado, aí eu farei por Vou mim. olhar pra E si. eu faria um hiperfoco em mim Hiperfoco. também. Isso aí. Entendeu? Muito bom. Grace, essa ideia do livro, né? Você... Óbvio, o Joel te presenteou, né? Ele te deu Gente. esse presente que foi Posso maravilhoso, Dá um gancho incrível. aqui. Joel, gratidão, gratidão mesmo. Você foi luz na minha vida, é luz na minha vida. Você pode ter certeza que cada palavra que sai da sua boca é acolhida aqui com todo carinho e respeito. E obrigada por você ter visto em mim esse potencial tão gigante que nem eu mesma, falei no início, reconhecia, tá? Então, muita gratidão do fundo da minha alma por você ter cobrado tanto esse livro de mim, por você ter... Ele cobrava, Carolzinha, ele me encontrava, as pessoas ao redor dele, ali na Iron, tal, mas ele parava um minutinho, Grace, o livro. Nossa. Cadê o livro? Você lembra que ele sempre falou, você tá na bola do... na bola com a bola na trave. Bola no gol. Ele bota Bola lá. no gol. Aham. E eu falava, Joel, agora não, tal, em resumo, eu preciso falar isso aqui, desculpa. Mas E ele sempre me cobrando. E eu falava, Joel, eu consigo isso mesmo. Ele falava assim, você não consegue, você é isso. Você tem essa capacidade Boa. muito mais que você nem sabe. Então, assim, fica aqui meu agradecimento do fundo da minha alma ao Joel. Porque ele que me instigou, ele que me te ele que impulsionou, me né? avaliou, né, ali Aham. de forma nos bastidores, eu nem sabia. E minha gratidão a Maricota, né? Incrível, Mari. Minha escritora maravilhosa, que o Joel organizou tudo. É. E a minha mentora, Carolzinha, que cuida de mim Ter todos os pessoas. dias. E que a minha mente, assim, está muito mais estruturada nesse momento, graças a Carolzinha, que está comigo todos os Obrigada. dias. Você sabe disso. Cuidando detalhadamente. Eu dou um trabalhinho às vezes, né? Uma dá trabalho para outra. Esse é o trabalho. Isso é bom. Esse é o trabalho. É bom. O que gera aqui é um vínculo eterno, uma amizade eterna, né? E a palavra gratidão, eu acho uma palavra muito, às vezes, clichê. Mas eu quando eu falo gratidão, é porque eu tenho mesmo. Gratidão. Graça, né? E eu sei que isso é muito profundo na minha vida. O que vem acontecendo em São Paulo, as pessoas que surgiram na minha vida, vocês. Então, vocês três aqui nesse momento, né, do livro, Joel, Mari, você, eu não... É pra vida. É um novo tempo, É né? um novo tempo, Carolzinha. Agora eu te pergunto, né? Você se colocou numa posição de xeque algumas vezes, né? De se questionar se você seria capaz de contar essa história, se essa história seria interessante, se isso era bom o suficiente para ser colocado, né, num livro e tudo Sim. mais. Essa dúvida ainda tá na tua cabeça? Zero. Ou você já sacou que Estar com vocês... era para ter esse livro? Estar com vocês é tão magnífico que vocês zeraram o game. Vocês deixaram bem claro para mim quão potencial eu tenho. Eu vi na ordem quão potencial eu tenho, tá? Estar no meio de pessoas tão poderosas como vocês e conseguir desempenhar meu trabalho com altíssima excelência. Então, aquilo ali também, né, me trouxe uma autoconfiança, mais autoconfiança absurda. Então, eu sabia que eu era capaz de fazer. Eu queria uma oportunidade de estar no meio de pessoas grandes como vocês, e aconteceu. E como aconteceu, e eu vi um reconhecimento tão lindo da parte de vocês, tão singelo, aquilo para mim, assim, eu dobrei de tamanho. Dobrei de tamanho, sabe? Ficou gigante. Fiquei gigante. Gigante por saber que vocês estavam reconhecendo. Gigante por ver o resultado de vocês. Porque eu sempre fiz isso nos bastidores, quando eu trabalhava em Tocantins, com os meus clientes.
E alguns deles falavam, Grace, você merece, assim, crescer, porque você tem muito potencial e tal. Só que às vezes eu falava, tá tudo bem, sabe? Tudo bem, vou fazer mesmo porque vocês merecem e tal. E de repente, olha, Deus entrega tudo na hora certa, né? Entregou o Joel, através das Soldiers, né? Da Fabi e do Yuri, também fica aqui meu agradecimento a eles, de todo o coração, de alma mesmo. Que me chamaram. É bom estar cercado de gente boa, né? Você entendeu? Olha quantas pessoas. Eu peço perdão, às vezes eu não poder. Perigoso faltar nome, né? Entendeu? Eu fico preocupada, mas a Fabi e o Yuri me chamaram para esse time da Ordem, que talvez eu não teria oportunidade. Então, na verdade, o início todo vem da Soldiers. Certa no lugar certo, né? Vem Soldiers. Obrigada, gratidão a vocês, de verdade. E olha, esse negócio de contar a história é tão poderoso. Até trouxe o livro aqui já em primeira mão, gente. Esse aqui, Nada Foi em Vão. O Joel é o louco do livro, né? Ele foi o organizador desse livro. E ele reuniu aqui vários colegas, né, do Class Club para contar a história, né? Então aqui a gente conta cada um, é um livro de coautoria, né? Então cada um conta a sua história, a sua jornada. E o Joel incentivou que a gente fizesse. E tá aqui, ó. Quando há verdade, nasce propósito. Quando há propósito, surge amor. E o amor contagia. E cada um contou uma história e o meu tá aqui. Liberdade não é acaso, é decisão. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente, e assim como a Grace comentou, muitos, esse é o terceiro meu livro, né? Então já rompi essa crença lá atrás. A gente acha que a nossa história não é para ser contada, que não tem nada de interessante ali. A gente acaba às vezes até abafando algumas coisas do passado, porque, sei lá, já venci, já passei, tá? Não, mas a nossa cicatriz ensina para alguém, ela mostra para alguém. Então aqui tem muita história de resiliência, de propósito, de superação, de desafios, para mostrar também que a vida não é aquele morango tuchado na Nutella, né? Muito pelo contrário, são desafios. Para quem chegou, onde chegou, tem muita história para ser contada. E aí cada autor trouxe aqui um pouquinho da sua história. Então, esse exemplar é seu. Meu Deus, eu não acredito! Esse é seu. É meu, Carolzinha, gratidão. Eu não acredito que eu tô recebendo esse livro em primeira mão, gente. Obrigada! Ficou pronto semana passada. Gente, Joel, Carol, amo vocês. E esse time aqui, né, do Class Club, que eu conheço já muito. Pessoal maravilhoso. São pessoas formidáveis. E assim como esse tem muitas histórias, o seu conta a sua história. E essa história ensina. Gente, toda história aqui, ensina, por favor. Toda história inspira. Essa letra só na farmácia para decifrar. Caroline sendo Caroline. Obrigada, Carolzinha, obrigada. Mas é para mostrar para todos, né, que a gente com precisa... toda certeza. Você sabe o quanto eu amo. A gente precisa contar a história, porque tem muita gente precisando da nossa história, precisando da nossa superação, para entender que aquilo que a gente está vivendo ou passando, alguém já passou, alguém já superou, e quem sabe essa pessoa pode te ensinar o caminho para sair de lá. Né? Então, quantos imigrantes, de repente, vão ler a tua história e falar, eita, eu consigo aprender algo aqui. Quantas mulheres sem bumbum vão ler a tua história e falar, eita, eu consigo aprender algo aqui. Ou transição de carreira. Transição de carreira. Tanta coisa. Eu voltei do Japão, eu falava o português, eu quase não falava mais o português. Nossa. Pra você ter uma noção, em resumo aqui falando, né? Assim, como, não sou capaz, eu fiquei num país tantos anos, agora eu não falo mais a minha própria língua, né, Anata? Ao contrário, eu lembro que eu fui prestar o vestibular de Direito, minha mãe ali ficou 6 meses ali me ajudando a, sabe, reavivar o português, a matemática, tudo ali. E eu vi que eu era capaz também de resgatar a minha própria língua. Olha que loucura. Entendeu? Então, olha só, foi outro extremo que eu tô lembrando aqui agora. Então, eu vivi vários extremos, assim, para poder me reconectar. E o contrário também, né? Quantos imigrantes estão em outro país e não fala a língua porque acha que não consegue, que não é capaz. Né? Então, o contrário também. Seria uma desculpa óbvia, né? Reaprender o português é um desafio, mas aprender um japonês para um brasileiro... Foi desafiador. Né, que não tem uma família japonesa, deve ser um desafio muito grande. Eu chegava aos finais de semana, lá era sábado, a própria... a prefeitura da cidade disponibilizava para os poucos que tinham interesse, né? Tradutores e a escrita, tanto a fala quanto a escrita, né? E o que eu fazia? O que eu fazia com isso? Sábado eu não abria mão. Japonês a gente já não para, né? Vida workaholic total. Mas sábado eu não abria mão. Eu ia para a prefeitura, foram 2 anos, assistia minhas aulas, fui aprendendo hiragana, mais o katakana, né? Que ali é o desenho para o estrangeiro. Eu não só queria aprender a falar,
de forma, né, não polida. Eu queria aprender a falar de forma polida. Olha só. Então, eu aprendi a escrita, né, pro estrangeiro, que é o desenho, o katakana, e aprendi a falar o português, o japonês polido. Uau. E recebi o Que diploma, né, legal. sim, de capacitada para falar a língua e tudo. E aquilo foi um extremo também, porque não Sim, foi fácil. imagino. Eu saía do trabalho cansada, morta, tinha que arrumar a casa, que no Japão não existe essa questão de Uhum. alguém te Diarista, ajudar. faxineira. Não, esquece. Você faz tudo, tudo é seu. Aham. Tudo é responsabilidade A sua. responsabilidade É é uma toda forte sua. na cultura, né? Correto. Por isso que eu falo que no livro, tudo que mais me marcou essas várias vidas que eu vivi, uma vida só, Aham. foi quando eu morei no Japão. Porque eu Uau. era jovem, poderia ter dado mil desculpas, Uhum. né? Partido assim, ficado no modo mais sossegado. Aham. Mas não, eu quis sugar tudo que eu pudesse sugar de lá. Tanto o difícil quanto o mais suave e o que me trouxesse muito aprendizado. Caramba, que aula, hein, gente? Tá vendo? Ó, o que eu anotei aqui, ó. Além desse hiperfoco, saber muito claramente o que quer, pagar o preço, fazer o que tem que ser feito, não reclamar, mas você foi muito observadora, aprendendo sempre, buscando pessoas para ajudar Sempre. e esse olhar de aprendizado para o passado também é algo muito forte, né? Então, você traz isso tudo muito vivo e eu vejo que isso, para os negócios, para as empresas, para os empresários, é um comportamental, um modelo mental a ser, assim, aplicado. 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 Porque o empresário, quando para de observar, quando ele para de aprender e quando ele fica olhando para o passado com vitimização, não com aprendizado, acabou. Ele Acabou. já perdeu o Já foco, né? Perdeu o foco. Exato. Perdeu o que ele quer mesmo, assim, é porque, assim, o empresário, todo mundo hoje acaba tendo um pouquinho o lado empresarial, né? Sim. Se a gente fala, ou grande, ou mediano, Não importa o tamanho. Então, assim, perdeu esse pilar aí, esquece. Já era. Não dá. Muito bom. São pilares importantíssimos e negociáveis. Boa. Grace, diante disso tudo, diante desse livro que está vindo aí, está nascendo, né, uma nova criação sua, mensagem, né? A gente falou bastante sobre a mensagem do livro, mas que mensagem você quer deixar para quem está assistindo a gente, para quem de repente vai ler o livro? Qual é a mensagem que você quer deixar para o mundo? Disso tudo que você passou, que você viveu, os aprendizados, as experiências, os extremos, que não foram poucos, né? O que você deixa de pessoal de mensagem final? Que eu digo para o mundo hoje, né? Que eu diria para o mundo. Todos conseguem, tá? Todos são capazes. Não vamos nos vitimizar, porque a vida já é um problema, né? Então, por que não suavizar esses problemas e tirar como lição e aprendizado tudo? De cada detalhe, da dificuldade, da discussão, às vezes, que você teve com o seu chefe, um aprendizado da sua burlada na dieta, tá? Aprendi que não dá para ficar burlando a dieta, digamos. Todos nós somos capazes, mentalmente, quando a gente foca em nós mesmos, como prioridade, de evoluir e tirar o melhor de si, tá? Então, tirem o melhor de si. Sempre, porque assim você vai ter orgulho de si mesmo, tá? Não é orgulhar o outro que está ao seu redor, esquece, orgulhe-se, tá? E uma vez que você faz por você e começa a captar coisas boas, energias boas, você vai ter bons resultados. Não tem como não ter bom resultado. Então, pessoal que está aí assistindo, por favor, foquem em vocês, olhem para vocês, olhem para a história linda de vocês. E quando vocês falarem, nossa, mas minha história foi uma história tão sem graça, eu poderia falar isso também para vocês, mas não. A história de cada um tem a sua singularidade, o seu carinho, o seu respeito. Então, da mesma forma que poderia não ser sucesso e tá tudo bem, porque acontece, vocês podem virar esse jogo e transformar aquele aprendizado, aquela lição como sucesso. Boa. Fazendo de uma forma, inverter tudo isso, né? Inverter esse sofrimento, esse não sucesso como sucesso, para que posteriormente vocês venham a ter bons resultados. Boa, excelente. Já volta lá naquela primeira coisa que a gente falou do determinismo. Você Correto. pode ter passado uma vida sofrida, vida de uma família cheia de problemas, né, com N situações, seja de saúde, financeira, emocional, enfim, mas isso não determina. Não determina. Não determina o teu futuro. É só Correto. você realmente decidir
focar naquilo e fazer o que tem que ser feito. É olhar para frente, o que foi, aconteceu, e isso tudo, o que aconteceu, Sim. ou bom ou ruim, você tem que carregar como bagagem Bom. e lição. Aprendizado. Isso. Maravilha. Grace, obrigada, que delícia! Mais uma vez, a Carolzinha. Vamos ficar mais umas 2 horinhas Nossa, aqui. a gente fala bastante, dá pra falar gostoso a gente aqui. fala muito. Isso a gente nem se encontrou Vai hoje. virar série no Netflix daí, né? Amém. Vira longa-metragem. Mas, gente, muito obrigada pela tua presença, pela tua participação, acompanhando esse podcast. Já se inscreve, comenta aqui o que mais pegou, qual é a decisão que você toma, o que você anotou aí no seu papel e traga para prática. Toma alguma decisão. Se você assistiu esse podcast quase 1 hora e não tomou uma decisão, volta no começo e assiste tudo de novo e toma pelo menos uma decisão para você colocar em prática ainda hoje. Algo que faça sentido, algo que está no alcance, que depende só de você e que pode mudar, nem que seja 1%, ajustar a tua rota aí para você chegar onde você quer. Então comenta aqui qual foi a tua decisão, qual foi o aprendizado que você tirou daqui. E agora, lógico que eu te espero já no próximo podcast Liberdade Empresarial. Te vejo lá.